Sejam bem-vindos ao B Podcast, a jornada de um estudante de saúde, que será o primeiro episódio. Eu, Beija Alberto da Silva. Eu sou a Albertina Raul e estamos animados para podermos começar essa jornada com vocês. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e pertinente, que é a jornada de um estudante de saúde. Quando se diz da jornada de um estudante de saúde, muitos estudantes têm dificuldade no percurso das suas jornadas. Outros encontram algumas pedras e não sabem como devem superar essas pedras. E devem entender que essas pedras que vão encontrar no caminho é pedras que será feita como degrau para realmente subir na vida. Uma vez que a temática a ser abordada é a jornada de um estudante de saúde, importa-nos então entender primeiramente o que é uma jornada. Hoje temos como convidados a Edneide Demo e a Loi da Cruz. A Loi é um estudante universitário e enfermeiro. A Edneide também é uma estudante universitária e enfermeira. Para começar, antes de nós irmos naquilo que é o nosso objetivo principal, importa-nos então saber o que é uma jornada. Aloy, por favor, explica-nos então o que é uma jornada. Primeiramente, saudar a todos os telespectadores em casa. Respondendo à pergunta, uma jornada ela é definida como um trajeto, né, percorrido por um determinado indivíduo em busca de um objetivo ou de uma meta. Exato. Então, relacionando uma jornada, né, a acadêmica, vai ser todo o percurso que um estudante percorre para cumprir com seu objetivo, que é a conclusão da sua formação com excelência. Exatamente. Edneide? Correto, obrigada. A jornada é entendida como sendo um percurso em que as pessoas traçam metas com o objetivo de alcançá-la todas durante o seu processo de formação. Muito bem. Temos aqui, selecionamos algumas perguntas que realmente vão nos conduzir ao percurso do B Podcast, que é a conversa. Sintam-se à vontade. Temos água, né, para os nossos convidados. Portanto, a primeira pergunta é como é que foi a seleção? Como é que foi a seleção para entrar no ramo da saúde? Mas antes de responder, eu gostaria aqui de argumentar um pouquinho da minha parte, né? Como é que foi a seleção? Na verdade, eu não tive a intenção de entrar no curso da saúde. Fui influenciado pelos meus pais e comecei a gostar do curso da saúde lá mais tarde, que é no final da 12ª classe, isso no médio, e é um curso realmente que é muito acolhedor. Para quem vai fazer esse curso, realmente deve ter a empatia, deve levar consigo aquele carisma, porque a enfermagem, não só outras áreas que é do ramo da saúde, cuidar vai mais além. Portanto, a minha pergunta vai ser dirigida para o Aloy. Como é que foi essa seleção? Se teve alguém que lhe incentivou para entrar no curso da saúde? Conta-nos para nós, o que foi? Bom, quando muito pequeno, eu acho que todos os filhos, ainda na sua inocência, almejam ser como o pai. Eu tive a sorte de ter um pai profissional na área da saúde, mas que em contrapartida não foi muito presente, né, ao longo do meu crescimento por conta do seu passamento físico. Mas a sua boa imagem ficou. Eu me lembro que quando ainda pequeno, em casa, nós tínhamos um armário em que ele guardava todos os medicamentos e ele sabia exatamente para que cada fármaco aí naquele armário servia. E eu me perguntava sempre, né? Quando alguém se machucava, eu via o meu pai a fazer curativa, eu falava, não, eu também vou aprender a fazer Exatamente. isso. Então, ganhei um gosto, né, por observar o meu pai a fazer isso. Mas uma das minhas grandes motivações para continuar nesta área tem sido, no caso, a carência de profissionais na minha família. Por quê? Porque depois do meu pai já ninguém fez saúde. Então eu disse que, não quero, eu vou quebrar esse paradigma e vou escolher saúde e me tornar um ótimo profissional nesta área. Certo. E aí, né, tem acontecido, graças a Deus. A minha grande motivação por esta área partiu desde pequena, porque sempre quis ajudar as pessoas a promover a qualidade de vida.
Realmente foi sem influências algumas, sem influências. Eu decidi fazer o curso de enfermagem porque sei que é um curso ajudador, é um curso prestativo em termos de saúde. Eu precisava simplesmente ter o domínio de, quando estou diante de uma situação de ferimento, saber como lidar com a mesma situação. Também estava preparada para assuntos de família, assuntos de comunidade, quando elas estiverem a passar por uma situação de doença, estar aí para ajudar. Essa é a minha grande motivação, né? Certo, certo. O Aloy esteve aqui a falar, né, sobre as suas motivações, que partiu dos pais. Uma pergunta que não quer se calar é o que fazer, né, para os estudantes que estão nessa área, mas não gostam dessa área. O que é que vocês aconselham a eles? O que é que devem fazer? Bom, eu vou passar, né, para minha colega Dinai. Eu acho que eu estou a responder muito primeiro, então ela vai. Ok. Boa. Como sempre, cuidar é uma das principais razões. Exato. Para alguém que esteja nessa área e não tem focos ou intenções de gostar da área, eu sugiro que busque inspirações de pessoas que tu gostas. Exato. Por exemplo, se tu teres uma irmã, vizinha, amiga, que é muito da tua paixão, faz o curso de enfermagem, não desejas aprender, mas estás no curso por obrigação. As inspirações partem dessa pessoa. Tu pões os assuntos com essa pessoa, busque como é que ela tem gostado dessa área, como é que ela encara na sociedade, como é que ela faz do seu cotidiano. Aí tu aprenderás a lidar com esse tipo de situação. Exato. Nunca encara como uma dificuldade ou um impasse na tua vida. Encara como algo normal, uma rotina diária. E busca também conhecimentos relacionados a esta. Hoje em dia, temos inspirações por telefones. A internet é muito usada atualmente. Temos os radiofônicos, temos informações televisivas. Tudo depende da tua autodedicação. Certo. Aloy. Bom, eu poderia enumerar vários passos para se aprender a gostar, no caso, desta área linda que é o ramo da saúde. Exato. Bom, primeiro é procurar motivação, né? Nós temos que direcionar a nossa motivação enquanto estudantes para podermos nos tornar ótimos profissionais. A questão é que nós devemos nos perguntar qual é a minha motivação em fazer esse curso. No caso de alguém, como o Beige já fez menção, ele disse que ele fez essa formação não por gosto, né? Ele aprendeu a gostar, né? Ao se perguntar ao Beige o que se calhar fez com que ele gostasse, ele vai me enumerar um monte de fatores que ele teve que desenvolver ao longo desse tempo para que ele aprendesse a gostar. Então, a questão é não desistir do nosso percurso. Exato. Já estamos, já escolhemos. Existem muitas formas que podem nos ajudar. Uma delas é direcionar a nossa motivação. Boa. E procurar ser uma pessoa melhor com base nas nossas escolhas. Ou seja, eu escolhi ser enfermeiro. Como ser enfermeiro vai me ajudar a ser alguém melhor diante da sociedade, né? Outra coisa muito importante é investigar sem cessar. Um bom estudante é sempre amante da investigação, né? Até porque o termo investigação está muito interligado com a inteligência. O termo investigar ele é muito interligado com o termo inteligência. E por outra, procurar mentores. Nós temos, né, como profissionais e estudantes, não digo só na área da saúde, mas profissionais em si, nós temos o péssimo hábito de fazer tudo sozinho, querer aprender tudo sozinho. Eu digo que uma das formas mais fáceis da gente se tornar bom profissional é buscar mentoria. Exato. Tens um bom professor que tu admiras, tens um professor que tu achas que é muito bom e gostarias de ser como ele, siga este professor, converse com esse professor, peça para que esse professor te ajude a ser alguém melhor. Por que procurar mentor é muito bom? Primeiro, porque vai evitar você cometer erros que esse mesmo professor já cometeu. Ou seja, o professor vai supervisionar-te de perto, de modo a fazer com que você já não erre ou não cometa os mesmos erros que se calhar ele já cometeu no passado. Exatamente. E por outra, tu vai estar mais direcionado dentro daquilo que vai ser a tua área de formação.
E muito ainda mais importante, tu vais ter um ajudador, um mediador do conhecimento entre você e a ciência. Então, existem inúmeras formas, né? Essas são apenas algumas delas. E por outra, né, o último, não menos importante, é procurar reinventar-se, ou seja, escolher coisas específicas a fazer. Ninguém faz tudo. A saúde é um campo muito abrangente. Certo. Eu se dizer, olha, eu sou enfermeiro clínico, ou sou médico, por exemplo, clínico geral. O clínico geral, né, ele vai consultar os pacientes e tudo mais, mas existem muitas especialidades médicas que um médico poderia escolher para especializar-se. Eu vou ser bom nisso. Epá, de toda a minha área de formação, eu gosto de trabalhar com crianças. Se eu sou enfermeiro, eu posso ser enfermeiro pediatra. Então, Exatamente. procurar desenvolver essas habilidades ajuda muito naquilo que vai ser o gosto, né, das nossas escolhas. Ainda nesse assunto, é de salientar que a motivação acaba. Né? A motivação. Vamos supor que muitos dos estudantes, eles, a princípio, eles vão estar motivados para fazer o curso da saúde. Qualquer curso da saúde, tanto fisioterapia, farmácia, enfermagem e outros. Vão estar aquela motivação, porque teve alguém a lhe incentivar a fazer esse curso, teve alguém a lhe incentivar. E o que realmente acontece é o seguinte, é que muitos dos estudantes, eles simplesmente, depois de ter aquela motivação que é no princípio, mas chega lá no meio, vamos supor, na 12ª, ou no segundo, terceiro ano da universidade, aquela toda motivação, a realidade, ou talvez o que ele pensava, no princípio, tudo baixa. Devemos ter aqui um ponto que devemos levar aqui em consideração, é que a motivação acaba. Vamos supor que muitos dos estudantes, eles, a princípio, eles vão estar motivados para fazer o curso da saúde. Qualquer curso da saúde, tanto fisioterapia, farmácia, enfermagem e outros. Vão estar aquela motivação, porque teve alguém a lhe incentivar a fazer esse curso, teve alguém a lhe incentivar. E o que realmente acontece é o seguinte, é que muitos dos estudantes, eles simplesmente, depois de ter aquela motivação que é no princípio, mas chega lá no meio, vamos supor, na 12ª, ou no segundo, terceiro ano da universidade, aquela toda motivação, a realidade, ou talvez o que ele pensava, no princípio, tudo baixa. Devemos ter aqui um ponto que devemos levar aqui em consideração, é que a motivação acaba. Então, isso é que eu aconselho alguns estudantes, além de estarem motivados, como também devem ter a motivação e a disciplina. Disciplina é fazer algo mesmo você não está no seu melhor momento. Disciplina é você acordar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Por isso é que muitos estudantes não simplesmente devem ser estudante e profissional. E agora, nesse tempo, nós temos olhado, vimos vários estudantes simplesmente a serem estudante e com conhecimento, mas não serem um bom profissional. Tocaste num assunto muito importante, né? Vale dizer que quando a gente tem uma motivação, né, a gente deseja alguma coisa, pode ser né, mais momentânea ou duradoura. Mas no caso, tocou num ponto muito importante, que a motivação sim acaba. Quando acaba? Muitas das vezes ela acaba quando as expectativas que a gente criou não foram realizadas. Diz-se que expectativas não realizadas geram desilusões. Então, o que é que acontece? Muitos sabem, eu vou ser enfermeiro, vou chegar aí, é só biologia, não sei o que. Ele chega aí, já não é só biologia. É uma anatomia, é tudo, é patologia, é um conjunto de cadeiras que ele vai ter que se esforçar, se calhar mesmo não gostando de fazer de forma primária. Aí está. A disciplina é um aspecto muito importante para superar a falta de motivação. Por quê? Porque quando nós somos disciplinados, a gente aprende a gostar. E isso é científico, né? Por exemplo, a neurociência diz que o nosso cérebro leva-se em média 90 dias para se adaptar a alguma coisa, mesmo que a gente não goste dela. Exatamente. Se tu acordares todos os dias, no caso, todos os dias de manhã, às 6, durante 6 meses, ou 3 meses, que são 90 dias, tu vais ver que no 91º dia, que é 91 dias, ainda que o teu alarme não tocar, vais acordar cedo. Ok. Porque o teu cérebro acostumou-se com aquela rotina. Então, a disciplina é um fator muito importante para a gente ganhar o hábito.
E o hábito vai nos fazer desencadear o gosto. Quando a gente está muito habituado com alguma coisa, a gente passa a gostar daquilo, não é? Então, eu acho que a disciplina, como frisou, é um aspecto muito importante. E por outra, né, nós temos que procurar nos reinventar, porque nem sempre o que a gente quer vai ser, né? Nem sempre o que a gente deseja vai acontecer tal como a gente desejou. Então a gente tem que procurar nos reinventar. Epá, não fui tão bom aí, mas eu vou ser na próxima. Né? Isso também é um aspecto muito importante para renovar a nossa motivação. Porque às vezes é o quê? Epá, vou ter 20, chega aí, epá, tive 9, não vou mais estudar. Eu que estudei, bué. Aí está a questão, Exatamente. É essencial os estudantes saberem e terem em mente que vai encontrar dificuldades no caminho. Exatamente. Até o mais inteligente treina para realmente estar na sua melhor performance. Até porque o sucesso, né, é treinável. É treinável. Recentemente, essa é a frase do 10. Exatamente. Recentemente, eu tenho postado muito nas minhas redes sociais um adágio. Eu escrevi o seguinte: quem és tu, se até os certos precisam de certos acertos para sentarem em certos assentos? Certo. Mas todo mundo precisa de se reinventar para cumprir com as suas metas, porque o caminho não é um mar de rosas, a trajetória, o processo não é um mar de rosas, existem pedras, buracos, existem várias adversidades que a gente vai encontrar e a gente deve procurar se reinventar ao longo da nossa trajetória. Dificuldades nunca faltam, e como é de um iniciante, né? Um iniciante ter dificuldades. Na verdade, nós pensávamos que fazer a formação de enfermagem seria algo fácil, desde que nós temos conhecimentos científicos. Mas, na verdade, não. Também é necessário ter aquela prática e o hábito de como saber lidar com certos casos. Nós, nos estágios, tivemos, sim, dificuldades porque éramos uns seres novos. Era uma primeira experiência com seres humanos e acredito que era mesmo uma grande dificuldade. Por quê? Porque nós não tínhamos as bases fundamentais de como lidar com certas doenças que têm um amplo grau de encarar e que o profissional, às vezes nós pensamos que os colegas poderiam dar aquele auxílio que nós não sabemos quando também se trata de um caso mais além. Um caso mais além como banco de urgência. Do banco de urgência, nós recebemos casos que, na verdade, pensamos que vamos conseguir por ter um domínio, mas não, é necessário um profissional de alta qualidade, formado no mesmo ramo, que possa lidar com essa situação. Mas, no meio da dificuldade, nós encontramos a oportunidade e é dessa oportunidade que nós tornamos qualidade. É com experiências que nós vamos conseguir obter certos resultados e aprender a cada dia. Conseguimos, enfrentamos as batalhas. Foi muito difícil, mas conseguimos, porque tínhamos, sim, técnicos qualificados e hoje somos destinados a salvar vidas. Ok. Tocando ainda no assunto, não é? Segundo as explanações feitas, eu consegui entender que quando nos referimos a uma jornada, é um período em que haverão tristezas, felicidades, alegrias, não é? E muitas das vezes o que tem dificultado muitos dos estudantes, não só de saúde, é que nós vamos com uma mentalidade que eu vou ir, vai ser um mar de rosa. O que acontece? Logo na primeira dificuldade que existe, eles acabam por desistir. Por esta razão, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta. O que é que vocês aconselham aos estudantes, né, no que diz respeito ao equilíbrio de uma vida particular e uma vida acadêmica? Como é que eles podem conseguir gerir essas duas coisas, uma vida profissional e uma vida particular? Bom, primeiramente, eu vou responder a sua pergunta com uma experiência que eu vivi no meu ensino médio. Exato. Quando estudante do ensino médio, eu era muito focado, muito focado. Os meus colegas saíam e muitos deles reclamavam, mas o Aloy não sai, nós todos saímos, curtimos, você é o único que não sai. E uma vez eles reclamaram isso ao lado de um professor, que eu muito admiro e respeito. Né? O professor disse algo em plena turma. Ele olhou para mim e disse: Aloy, há uma filosofia que diz: a vida não é só ciência, a vida também é convivência. E eu levei aquelas palavras do professor. Eu vi, não, se calhar
eu tenho é que procurar conciliar a minha vida acadêmica com outros aspectos da minha vida. Porque eu era eu era tipo, no ponto de vista dos meus colegas, eu era um colega exagerado no que concernia a dedicação. Por quê? Porque sempre que faziam um convite, eu não estava disponível a nada. Nem a jogar bola, aquela partida de futebol com os colegas depois das aulas, porque eu saía da escola, ia para um curso, e assim era a minha vida acadêmica. Mas hoje eu entendo que a nossa vida acadêmica, ela deve ser bem enquadrada com aquilo que é a nossa vida profissional. Agora, como? Respondendo à sua questão, primeiro, ter um bom programa. A gente deve ser um estudante organizado. A organização é um aspecto primordial para o sucesso acadêmico. Exatamente. O estudante organizado vai ser aquele estudante que sabe muito bem quando fazer as coisas. Quando, como e onde. Por exemplo, vamos supor que me convidam para um cinema e eu tenho provas amanhã. Eu vou levar um caderno num cinema enquanto está a passar uma sessão de filme para estudar porque amanhã tenho prova? Não faz sentido. Então, a organização vai ser um aspecto primordial para aquilo que vai ser o sucesso acadêmico. No decorrer da nossa jornada, a gente vai encontrar diversidades, imprevistos. Os imprevistos sobrevêm a todos nós. E a gente não espera por nada. Há vezes que por exemplo, tu tens uma prova e acontece alguma coisa, não consegues estudar para aquele exame. Mas a rotina que tu tens tido durante o teu ciclo como estudante vai salvar. Eu já fiz provas sem estudar e tive valores mais acima do que eu esperava. Por quê? Porque eu não sou aquele estudante que estuda simplesmente para a prova. Exatamente. Então, o meu programa faz com que eu estude muito antes dos exames. E eu consigo reter conhecimento de muita coisa dentro dessas minhas sessões de estudos organizadas. Então, a organização eu coloco acima como um aspecto importante mediante aquilo que vai ser a superação das adversidades como estudante. Exatamente. Semelhantemente ao ponto de vista do Aloy, nós não podemos normalizar a falta de programação. Devemos sim considerar porque é um aspecto que nos direciona. E nós precisamos mesmo dessa direção. Digo que um estudante deve ser resiliente, deve encarar as suas metas, deixar as desilusões de lado. Tem momentos exatos, mas que não devem ser tão considerados. Então, os objetivos, na verdade, são os que nos formam. Exato. Quando tu tens uma visão, tu conseguirás alcançar certas metas. Então, a programação é o essencial para tudo. Na verdade, muitos estudantes, eles utilizam o TikTok para fazerem vídeos que praticamente não agregam em nada. Digamos mesmo assim. Não agregam em nada. Exatamente. Porque os estudos, né, nesse caso, as redes sociais podem se utilizar de vários fins. Atenção, não estou a dizer que um estudante de saúde não pode utilizar redes sociais para se distrair. Pode sim utilizar. Atenção, pode utilizar mais, mas deve saber como utilizar. É isso que o Aloy disse, que é importante organizar e programar o que realmente tu pretende fazer. Estamos na fase de prova. Exatamente. Estamos na fase de prova e ainda assim temos estudantes que só vão estudar um dia antes da prova. Anatomia. Anatomia não é uma disciplina, é uma cadeira que deves estudar um dia antes da prova. Exatamente. Então, é importante que os estudantes devem realmente levar em consideração que a programação e a organização faz parte para tu seres um bom estudante de saúde e um bom profissional. Se realmente você já tem várias dificuldades na teoria, obviamente que na prática tu também podes encontrar dificuldades. Exatamente. Há profissionais, né, há estudantes que dizem que a prática é mais importante. A prática é importante, mas devemos realmente levar em conta que a prática e a teoria andam juntos. Não se faz prática sem teoria. Sem teoria, exatamente. Então, a prática e a teoria andam juntos. É bom em prática, mas em teoria não é bom. Eu digo sempre que a ciência está a sofrer sempre evoluções. Se você fica simplesmente se você fica simplesmente nas redes sociais, que é TikTok, e está à procura, porque TikTok é uma das principais distrações. Tenho uma questão para fazer ao Aloy Aed, Naide. Quais são as experiências práticas que vocês podem partilhar conosco quanto a acadêmicos e profissionais da saúde? Por favor, Aloy. Bem, eu vou dar prioridade às meninas, às damas, no caso. Ok. Na verdade, na fase acadêmica, tive experiências
como desafios. Certo. Os desafios foram os destaques de estudo. Na verdade, era como grupos separados. Grupos separados em que pessoas do grupo X estudam mais que as pessoas do grupo X. A turma A era superior à turma B. Então, nós procurávamos quebrar com que eles fossem sempre a vencer e nós estar também a um topo mais alto. Exato. Do tipo buscar conhecimento científico. Até tivemos temas qualificados em destaques a Hipócrates e Florence Nightingale, que foram os grandes promotores da saúde. Desta foi o grande auxílio, a grande motivação que nós tivemos para criar os desafios. E em termos de notas, Exatamente. nós buscávamos superar as outras turmas. Houve dificuldades, sim, no processo estudantil, conforme é, né, o natural de todos. Táxi, houve dificuldades de táxi, as pessoas não tinham sempre meios para estar lá buscar os conhecimentos. Lógico que as partilhas também eram pelos telefones. Exatamente. A colega fulana não veio, ela é inteligente, tinha uma dificuldade, então vamos partilhar. O professor fulano não veio porque tem dificuldade de táxi, vamos colaborar para o professor chegar e nos ensinar aquilo que é relacionado à saúde. Já na fase de estágio, houve momentos difíceis. É incrível a morte de um paciente que morreu bem nas minhas mãos. Ele estava mesmo aflito, até porque o dia correu super bem. Nós não entendemos como é que o quadro clínico mudou e ele passou por uma taquicardia, logo entrou em uma paragem cardíaca e acabou por falecer. Onde houve profissionais que nem entendiam no momento o que se passava, mas era derivado a uma embolia pulmonar. Não conseguimos socorrer. Digo que esse foi o momento mais difícil que eu encarei, que o paciente estava mesmo aflito. Ele procurava auxílios, pegou a minha mão e depois de alguns minutos acabou por falecer. Esse foi o momento mais triste que eu tinha. Por essa razão que falar de saúde, o profissional de saúde no momento ele tem a tendência de ver pessoas a nascer e pessoas a morrer. Então é importante que nós profissionais de saúde tenhamos empatia para esses casos. Então, Aloy, o que tens a dizer sobre isso? Eu vou falar de uma experiência feliz que eu tive. Eu cheguei de presenciar uma vez, isso marcou-me muito porque depois eu obtive um reconhecimento, as pessoas agradeceram, né? Eu presenciei um acidente, que foi um acidente de moto nessas mediações da Vila de Viana. Enquanto o motoqueiro vinha, tinha um entrocamento dentro de um parque, né? E por descuido ele travou e o automobilista, no caso o automóvel que vinha de um outro entrocamento, não conseguiu frouxar, bateu. As duas pessoas que estavam na moto, no caso tinha uma menina e mais o motoqueiro, e o carro fugiu. As pessoas chamavam por socorro porque o jovem bateu contra um posto no passeio e acabou estando inconsciente, desmaiou. A jovem vertia muito sangue. As pessoas perguntavam. Eu estava distante, mas quando vi o barulho, me despertei logo. Eu disse, tenho que fazer alguma coisa. Certo. Cheguei até lá e, por sinal, ninguém ainda aceitava pegar nas pessoas, né? Eu tive que pegar a moça, tirar a moça da estrada, coloquei ela num passeio. Ela não conseguia, no caso, respirar em condições. Tive que prestar assistência primária, né? Durante aquele todo o processo, até que vieram, então, assim, 2 oficiais da polícia, né? Tomaram parte da situação. Eu pedi para comprar um álcool na farmácia, compraram, prestei assistência para os 2 e graças a Deus os 2 depois ficaram bem, né? Tanto é que as pessoas depois ajudaram, elogiaram, agradeceram, porque todo mundo naquele exato momento esteve aflito. Poderia acontecer o pior, mas graças a Deus não ocorreu. Aconteceu, exatamente. Então eu acho que a saúde, a nossa formação dá-nos esse privilégio de ajudar as pessoas, né? E por sinal, no momento em que elas mais precisam de ajuda. Então, ser enfermeiro ou ser um profissional da área da saúde é isso, é estar ao dispor, né? O enfermeiro deve... Eu, no momento, não vou mentir que senti medo.
né? Como todo qualquer profissional. Eu vou aí, se a Exatamente. polícia aparecer e se ele morrer, mas a vontade de querer ajudar e mostrar aquilo que eu Sempre sei maior. acabou falando mais alto. Exatamente. Então, essa é uma das muitas experiências que eu já vivi. Fora, né, do bairro, tem sempre o vizinho o filho da vizinha fulana está a passar mal, sabem que o fulano é um estudante da área da saúde, é enfermeiro, vão chamar para você socorrer e você tem que dar solução primária até levar um bebê ao hospital. Então, é todo, né, são coisas diárias que a gente vive no nosso cotidiano. É muita experiência que eu poderia aqui partilhar, mas o que fica aqui é que nós devemos nos capacitar para poder ajudar bem os outros. Exato. Porque quando a gente sabe que estudou bem, faz bem a nossa coisa ou o nosso trabalho, não teremos medo de demonstrar ou ajudar os outros. Fizemos aqui algumas jogadas, né, de palavras. Estamos praticamente quase na reta final do nosso programa. Escolhemos, né, duas palavras, né, para a Edneide. O que representa para ti empatia? A empatia para mim representa o sinônimo de amor. A ajuda a colocar-se no lugar do outro. Porque quando alguém está a passar por uma situação, nós temos daquela de citar coisas, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, quando na verdade nós não estamos a passar por aquilo. Quando tu imaginas que se calhar fosses tu a estar nessa posição, também as pessoas diriam faça isso, faça aquilo, deixa-te irritado. Então devemos qualificar a palavra empatia como um termo de colocar-se na posição do outro, a ajuda, a humanização, é isso. Boa. Para o Aloy, nós temos a palavra foco. Bom, foco. Eu acho que essa palavra, né, abre caminho para muita coisa, pelo menos para mim, Exatamente. porque eu me caracterizo alguém super focado. Então, foco para mim é saber o que se quer. Em simples palavras, eu diria isso. Saber o que se quer e lutar em função disso. Desvendando essa palavra, é isso. Porque quando a gente tem foco, a gente sabe o que quer, a gente conhece o nosso valor e a gente sabe até onde quer chegar. Com foco, né, juntando ele, associando ele à determinação, a gente consegue alcançar tudo que a gente quiser. Tudo. Então, foco é uma palavra muito importante naquilo que é o meu dicionário acadêmico. Entrando praticamente concernente às perguntas ligadas às dicas, né? Ou seja, dicas que os estudantes, né, poderiam receber. Aqui selecionamos algumas perguntas, ou seja, uma pergunta que foi selecionada é o seguinte: quais são as dicas que gostarias de ter recebido enquanto entrou na área de formação? Na verdade, eu tive sim essas dicas. Teve sim influências, teve alguém que metia a reta para quando está diante de uma luta. As palavras mais necessárias foram que a vida é um degrau. Vai montando e vai chegando no mais alto. Nunca desista dos teus sonhos. É na luta que nós conseguimos ser o que somos. Ser resiliente, encarar as metas. Dificuldades existem sim para todos, mas nós devemos saber que é necessário para chegar até no alvo. Aloy da Cruz. Bem, as dicas que eu deixo, né, para todo estudante de saúde é: respeite o processo, viva o processo. A vida é feita por momentos e nem sempre os momentos são bons. Os momentos podem ser ruins, mas tanto momentos bons quanto momentos ruins fazem parte do nosso processo. Exato. O processo é muito importante. Então, quando a gente respeita o processo, a gente entende e respeita tudo aquilo que acaba acontecendo durante a nossa trajetória. Porque a gente entende que, se não vencemos, aprendemos. Exatamente. Muito obrigada. Edneide, sinta-se livre, por favor, dê algumas dicas, né? Já teve aqui a explicar das dicas que gostaria de receber. Disse que recebeu as dicas, teve incentivos, ensinaram-lhe a ser resiliente. Então, nós queremos que deixe também algumas dicas para todo mundo que está nos assistindo.
Para formandos e profissionais de saúde, devemos possuir o código de ética. Um profissional de saúde deve ter os padrões de educação, deve ter o amor ao próximo e, encarando essas metas, tu terás um trabalho digno. É necessário que um estudante não desvie-se dos seus objetivos. É necessário ter aquele amor e vontade de aprender e de passar também as informações que cá recebeu. A formação é um processo longo. O trabalho é um processo muito mais longo do que a formação. Então, nunca desistir dos sonhos, porque mesmo nessas dificuldades que nós teremos as oportunidades de qualificar as coisas mais distintas da vida. Então, nunca baralhe a sua mente. Veja sempre como uma rotina normal. É o nosso cotidiano, a enfermagem tu escolheste como carreira e ninguém pode fazer ao contrário daquilo que é a saúde. Esperamos que tenham gostado do primeiro episódio B Podcast. Fiquem ligados, deixem likes e compartilhem o nosso B Podcast. A jornada de um estudante de saúde. E não esqueçam, o sucesso é treinável.